Boa tarde a todos. Que o eterno nosso Deus continue abençoando a sua casa, a sua família e toda a sua parentela, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém? Nós vamos estar nesse momento aí, fazendo aí mais uma live para a glória do Senhor nosso Deus. Amém? Aí eu vou trazer essa temática aí, ó, o que realmente significa obras da lei. É que o apóstolo Paulo vai tratar a carta aos Gálatas, né? A congregação messiânica, judaica da Galácia. Todas as cartas que foram escritas por Paulo, gente, elas foram escritas para judeus, tá? Para congregações judaicas, onde congregavam, vamos dizer assim, né? Onde também congregavam gentios. A orientação de Shaul, de Paulo, era de como os irmãos gentios seriam tratados dentro das sinagogas daquela época, tá? Você pode ler no livro de Atos dos Apóstolos que todas as vezes que Paulo visitava uma cidade, ele ia para as sinagogas. Ele não ia para a casa de fulano, ciclano, Bertrano, que havia aceitado a fé em Yeshua, não. Ele ia para a sinagoga, porque era naquela sinagoga que estava reunindo tanto judeus quanto gentios dentro da mesma sinagoga. E aí ia surgindo as demandas sobre questões, algumas questões, não todas as questões da Torá, que foi traduzida pelo grego como nomos, que foi traduzido para o português como lei. Mas Torá, na verdade, ela significa instrução, ensino, tá? Então, Shaul Paulo, ele vai viver dentro dessa perspectiva, tá? Eu vou sair do vídeo, vou retornar depois com outro vídeo para me apresentar para vocês um material, tá? Um material de como a estrutura. Aliás, eu vou deixar isso para depois. Vamos aproveitar que já estou aqui com a página aberta. Vamos ficar por aqui mesmo. Mas aí o que eu quero tratar? Eu quero tratar acerca dessa questão que realmente significa obras da lei. Será que essas obras da lei que Paulo está dizendo, ele está falando da lei, dos mandamentos, dos preceitos? Será que ele está falando disso? Do que realmente ele está falando como obras da lei? De onde que ele tirou esse conceito obras da lei? Quando a gente entende, lê na nossa perspectiva ocidental, a gente acha que ele está falando dos mandamentos, que ele está falando da Torá. Ele não está falando da Torá, ele está falando da tradição dos anciãos que fizeram uma má interpretação do Shibé Alpê, ou seja, da lei oral. Muita gente acha que a lei oral ela vai surgir com a escrita do Talmud no terceiro século. Tem gente que acha que é ali que surge a lei oral. Não é, gente. É nesse período que ela será colocada na escrita. Que aí vai surgir o Talmud, o tratado Talmud, que surgem dois Talmuds, que é o Talmud Bavilo e o Talmud de Jerusalém, que é o Talmud de Jerusalém e o Talmud da Babilônia. Tá? Mas isso a gente tem que entender, tá? Que Paulo ele tratou dessa questão de lei, não foi no contexto de abolição da lei, porque ele não pode se contradizer. Ele disse que o mandamento é santo, que a lei é boa,
santa e perfeita. Como é que ele pode dizer que uma coisa é boa, santa e perfeita e depois falar que isso foi abolido, foi anulado? Isso não tem coerência, porque a gente, a nossa teologia, né, a nossa doutrina, ela criou com os pais da igreja, os reformadores, a doutrina da substituição. Então isso incorreu em muitos conceitos errôneos, tá? Deixa eu atender aqui a minha esposa, que aí daqui a pouco eu volto com a explicação. Então, como eu estava dizendo, né, então Paulo ele não estava falando contra os mandamentos da Torá, porque todos já cansei de falar isso aqui, tem que ser às vezes repetitivo, que as pessoas não entendem. Quando você lê a Bíblia, o Novo Testamento, você não tem que ter você tem que ter em mente de quando eles estão falando de escritura, quando eles estão tratando de ensinamento, eles estão tratando de ensinamentos da Torá. Eles não estão, né? Então é porque pega aquela um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Mas como assim um novo mandamento? Jesus está dando um novo mandamento, ele está anulando o antigo mandamento? Não, gente. Não. Ele está apenas fazendo uma interpretação halakhica sobre a tradição oral. Que a tradição oral dizia que você devia amar o seu amigo e aborrecer seu inimigo. Aí Yeshua foi e deu uma interpretação dessa lei oral, que foi os anciãos que colocou esse rigor, né? Porque a Torá não dizia assim, a Torá, inclusive, ela manda você se o seu inimigo tiver fome, você dá de comer, se tiver sede, dá de beber, né? Então a Torá mandava fazer isso. O que os anciãos fez dentro da lei oral? Quando os rabinos do período do pós-cativeiro babilônico, ali do período de Esdras, dos Macabeus, né, ali quando os romanos tiraram a casa de Arão de ser sacerdote e colocaram agora outras famílias que não tinham nada a ver com família sacerdotal para ser sacerdote. Então eles começaram então a fazer uma interpretação errônea da lei oral, que se tornou a conhecida tradição dos anciãos. Então, quando Jesus estava falando sobre tradição dos anciãos, ele não estava combatendo nem a Torá e nem a lei oral. Ele estava combatendo a interpretação errônea que era feita pelos anciãos. Isto é que é a tratativa do que Paulo também vai tratar sobre lei oral. Então, como é que esse conceito de lei oral? Então, vou apresentar aqui primeiro algumas coisas aqui para você entender, né? Porque quando o povo judeu, fala judeu que é a linhagem de Judá, que foi para a Babilônia, né? Então a tribo do sul, que era Judá, né? A tribo do sul que era Judá, que retornou. Então o que acontece? Quando os romanos tiraram essa questão sacerdotal de linhagem, começaram a colocar quem eles queriam, por causa dos tributos que seriam pagos no templo. Então eles colocavam cargos. Aí surgiram, nesse período interbíblico, vai surgir os fariseus, que vem da palavra parush, que quer dizer santo, né? ou consagrado, santificado. Consagrado é a palavra mais assim, que dá mais para parush, que vem de kadosh, né, que é santo, que é consagrado, separado. Então os perushim, que eram os fariseus,
E os sadiquim, que eram os saduceus era a linhagem nobre que faz interpretação da lei, e eles é que tomaram parte do Sinédrio, do Sanhedrin, tá? Então eles é que vão ser os maiorais do Sanhedrin, eles que vão ditar as leis, eles é que vão fazer com que as leis sejam cumpridas sobre os transgressores, tá? Concernente ao que será passivo aquela pessoa do encargo sobre o seu delito contra os mandamentos. Então eles é que serão incumbidos, porque eles são maior parte. E os saduceus, eles eram de uma linha de pensamento totalmente divergente à dos fariseus. Jesus era fariseu, Paulo, né? Então vinha desse ramo de pensamento, de abordagem da Torá e da tradição oral, tá? Então o que acontece? Aí os saduceus, eles então começavam a criar leis, criar ordenanças que faziam com que o povo viesse a pagar mais tributos, por isso que eles caíram, e que por isso que era a classe, né? Era a classe que detinha um conhecimento da Torá, da interpretação da Torá, mas eles eram ricos, eles eram nobres por esse fator. Então eles acrescentavam rigor no preço daquilo que seria comprado ou vendido ali para fazer o sacrifício no templo. Por isso que eles caíram na graça dos romanos por causa dos tributos que se pagavam. Os fariseus já não eram desses pensamentos. A questão dos fariseus era mais tratar sobre as questões da lei, da Torá e da lei oral. E os fariseus colocaram muitos rigores dentro da tradição, aumentaram, por exemplo, quando Yeshua é questionado porque os discípulos comem por lavar as mãos, eles colocaram esse rigor na Torá, da kashrut, né? De comer com as mãos impuras. De kashrut quer dizer comer coisas que são impuras ou puras, que é kashrut, né? Que vem de kasher, de alimento kasher. Então eles colocaram uma rigorosidade sobre a questão da purificação no que se pode comer, no lavar as mãos. Então, eles criaram em cima da tradição oral essa tradição, eles ampliaram esse ramo da tradição oral e colocaram esse rigor que tinha que lavar a mão. Você não tem isso na Torá. Você tem o sistema que eu já até expliquei sobre o batismo, que é o mikveh, né? O sistema do mikveh, que você era um banho ritual. Então você tinha de lavar as mãos, lavar os pés, lavar o corpo, dependendo da situação que te deixava impuro. Então você tinha que cumprir. Só que eles colocaram um rigor sobre a lei oral nesse quesito. Então aí Yeshua, só que Yeshua não falou assim, eles não estão transgredindo. Jesus não falou que eles não estavam transgredindo a tradição. Aí Jesus falou assim, por que vós então transgride o mandamento? Entendeu? Então Jesus ele começa a mostrar que eles estavam dando mais valor ao que eles acrescentaram na tradição oral do que aquilo que verdadeiramente estava escrito na Torá e interpretado pela Mishnah, que era a tradição oral que se passava de ensinamento de mestre para discípulo através da fala. Então você falava para os seus discípulos, seu discípulo tinha que ficar repetindo aquilo para o seu discípulo para aquilo ficar na cabeça dele e depois ele passar para frente aquela tradição oral também. Então é assim mais ou menos, tá? Mas aí o que aconteceu? Aí veio os romanos, colocou os saduceus começaram a ter essa particularidade, né? Ter essa afinidade com os romanos, então é por isso que eles aparecem e eles só vão perseguir Jesus quando Jesus começar a questionar coisas concernentes ao que se paga. Então quando Jesus entra no templo e derruba a mesa dos cambistas, o negócio de Jesus não foi contra vender lá no templo, porque aquilo estava na Torá, quando a pessoa, na Torá dizia, né, diz na Torá que quando tinha o templo, né, se a pessoa morasse longe do templo, aí viesse uma festa, por exemplo, Pessa, ele tinha que vir para celebrar o Pessa em Jerusalém. Ele morava em outro país, ele tinha que trazer, por exemplo, um cordeiro. Se ele trouxesse o cordeiro até ele chegar no templo, o cordeiro dele poderia correr o risco na caminhada distante de quebrar uma perna, de cortar numa cerca, de ser roubado. Então se ele quebrasse uma pata, alguma coisa assim, ele já não seria mais aceito, porque ele teria um defeito.
se ele cortasse num arame, ou não sei, que num galho, numa caminhada, poderia então se tornar impuro, se tornar não aceito como um animal próprio, impróprio para o sacrifício daquele ofertante. Então o que, que ele fazia? Ele vendia a Torá, diz assim, ele vendia aquele animal, ele pegava aquele dinheiro, então ele fazia a sua peregrinação até Jerusalém. Quando ele chegava em Jerusalém, tem a ala que se vendia, gente. Se vendia os animais para o sacrifício, flor de farinha, que fosse vaca, que fosse cordeiro, que fosse pomba, que fosse flor de farinha, mas já tinha elementos lá sendo vendidos, já tinha esse comércio ali. O que Jesus criticou não foi de vender, foi o preço que os saduceus colocaram. Por exemplo, quando a pessoa, vamos supor que, assim, para você entender, quando chegava lá no momento de eu comprar o cordeiro para eu fazer meu sacrifício no Peça, se o cordeiro custasse, no período normal, R$ 1.000, quando eu chegasse lá ele estava custando R$ 4.000. Então, quando Jesus viu a mesa dos cambistas, era os cambistas, era aqueles que faziam a troca, porque a moeda que se usava no templo não era a mesma moeda que você pegava lá fora. Então, a moeda do templo era uma moeda só para o templo. Não tinha, assim, você não trazia a moeda lá da sua região e ela era aceita no templo. Não era assim que funcionava. Tinha a moeda específica para o templo. Então, ali os cambistas vendiam isso, só que eles aumentaram o preço e Jesus viu que eles estavam fazendo o quê? Trazendo dificuldade para as pessoas fazerem as suas ofertas no templo. Aí Jesus quebrou o pau contra a mesa dos cambistas e falou, ó, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Por quê? Por causa do alto preço que se era dado nos produtos que seriam oferecidos, comprados para ser oferecidos como oferta, como corban, no templo, no altar e para o sacerdócio. Era isso, não tinha nada de. Jesus proibiu vender no templo. Não tem nada disso, gente. Não é nada disso. O contexto não é esse. Estou te explicando como é que era a cultura, o costume, para você entender que esse texto não tem nada a ver contra vender lá. Já era vendido. O que Jesus ter quebrado a mesa dos cambistas era o alto preço que era colocado para que aquilo fazia o quê? Trazia dificuldade para a pessoa comprar ali. Por exemplo, se a pessoa tivesse dinheiro para comprar um cordeiro, e no desk que ele tinha que fazer, ele comprava um casal de pombo, e flor de farinha, e por aí vai. Então era isso, eles colocaram dificuldade para o ofertante fazer a oferta que ele queria, de coração, que é aquilo que o apóstolo Paulo diz, que Deus ama o que dá com alegria. Então ele perdia aquele prazer, porque ele queria dar uma oferta de cordeiro, devido ao alto preço, que ele fazia? Ele tinha que comprar 2 rolinhas e pronto. Entendeu? Então era isso a causa. Então isso é uma interpretação da lei oral. Então, o que foi? Aí vamos aí. Então, já expliquei aqui alguma coisa. Depois, se não der para eu apresentar um material aqui no vídeo, eu vou voltar um segundo vídeo e fazer a leitura e mostrar a dinâmica da Mishnah, como é que era a tradição oral de verdade, como é que era, e depois como que se tornou, tá? E vocês vão entender direitinho o que eu quero dizer aqui, tá? E outra coisa, para ficar bem claro, não estou falando aqui que você tem que cumprir lei para ser salvo. A lei, os mandamentos, você tem que cumprir como obediência aquilo que o Eterno determinou, tá? Por exemplo, Martim Lutero falou que, eu li isso, tá, gente? Martim Lutero, ele pegou essa passagem do apóstolo Paulo para desfazer do mandamento da lei. Ele disse que o homem poderia matar, adulterar, porque ele estava na graça, então ele poderia matar, adulterar, fazer o que ele quisesse, que mesmo assim ele não perderia a sua salvação. Por quê? Por causa do pensamento, aquele pensamento de uma vez salvo, salvo para sempre. Foi daí que veio essa doutrina de Martim Lutero, tá? A doutrina da salvação eterna. Ou seja, você aceitou Yeshua, você foi santificado, e então a partir de agora, se você cometer qualquer pecado, a graça vai te salvar. A graça vai te salvar desse pecado. Então, Martim Lutero, eu li isso. Martim Lutero pregou isso, tá? Olha para você ver o que foi que o grande reformador da reforma protestante pregava. O cara poderia adulterar se ele quisesse, matar se ele quisesse, roubar se ele quisesse, porque como ele não estava debaixo da lei, mas debaixo da graça, ele poderia ser livre para ser salvo. Aí não dá, né, gente? Aí não dá. Então a questão de Yeshua, de Shaul, de Paulo,
de Pedro, de Tiago, que escreveram suas cartas, a questão não era contra o mandamento, é contra o rigor da tradição que se tocou sobre a lei oral. Porque quando Moisés recebeu os mandamentos, a Torá, lá no monte, Deus deu para ele a lei escrita, mandou ele escrever, mas ele tinha a interpretação de como praticar aquilo que estava escrito. Aí é que é a lei oral. Então a lei dizia para você guardar o Shabat, mas não dizia como guardar. Então a lei oral que Moshe passou, Moisés explicava. Você lembra lá que o Jetro deu, ó, você vai ficar, o povo tá aí, você vai ficar aí, você vai desfalecer o povo. Então separa aí homens. Então o que ele fez? Ele passou a tradição oral para aquelas outras, de 1000, de 50, de 10, de 100, para que eles pudessem então passar essa tradição para o povo, explicar como é que eles iam cumprir os mandamentos. Isso que é a XBLP, a lei oral, era isso. Era explicar como cumprir o mandamento. Aí depois, os anciãos vão acrescentar um rigor sobre essa Torá da boca, essa lei oral. É isso. Então as obras da lei não tem nada a ver contra a lei escrita, tá? Ressalto. A gente é salvo pela graça em Yeshua HaMashiach. Não é por guardar mandamento, mas os mandamentos são dados para que nós venhamos cumpri-los. Porque a palavra pecado no grego é amártia, ou amartia, que é errar o alvo. É a palavra pecado no hebraico, que o grego pegou, ela pegou da tradução do hebraico, da lei, que eu já falei que é nomos, mas o que é a palavra pecado? Ela é transgressão da lei. Transgressão da lei. Porque quando o apóstolo Paulo vai escrever que iniquidade é pecado, a palavra pecado ela aparece como anomia. O que é anomia? Aquele que está sem lei. Anomia é aquele que está sem lei, sem mandamento. E aí como é que pode? É uma palavra que diz que a gente usa como errar o alvo, que Torá significa também isso, mandamento, mitzvah, que é errar o alvo também. Então, se você erra o alvo, é quando você deixa de praticar o mandamento. Então, isso o pecado é a transgressão da lei. É isso. Basicamente é isso aí. Tá dentro do conceito da palavra hebraica, do conceito da palavra que foi traduzida para o grego. Então, anomia, iniquidade, anomia. Errar o alvo. Errar o alvo é transgredir o mandamento. Então não tem como a escritura, contra a escritura, não tem como a gente, contra fatos, um argumento contra a escritura, não tem como dizer algo contra, porque está escrito, né? A gente só tem que entender como está escrito. Ó, aí o apóstolo Paulo vai escrever isso aqui, ó, Gálatas capítulo 3, verso 1, 2, 3, 4, 5, diz assim: ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Só queria saber isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isto também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, os faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então eu grifei aqui a palavra obras da lei. De onde que surgiu que Paulo tirou esse termo obras da lei? Será que ele está falando da lei, da Torá, do mandamento? Ou ele está falando da tradição dos anciãos que corrompia a verdadeira tradição oral? Vamos ver? Ó, então, antes eu vou trazer um contexto histórico para você entender. Ó. O período entre o Antigo e o Novo Testamento, as grandes mudanças que ocorreram resultaram na sociedade judaica descrita nos tempos de Jesus. Um dos movimentos mais significativos desta época foi a diáspora, ou dispersão, que foi o povo de Israel, né? O povo das 10 tribos do norte, que até hoje ela é considerada como estando ainda na diáspora, estão espalhados em todos os povos. Então, quando a Bíblia diz que Deus vai trazer de todas as nações, de povos, tribos e línguas, ele está falando do povo dele que está disperso, é o povo de Israel que está disperso em todas as nações. Claro que com isso no meio vem quem? Vem os enxertados que somos nós.
Embora tenha começado no exílio, foi no período interbíblico que a diáspora realmente ganhou força, espalhando o povo judeu até mesmo para as terras mais longínquas. Foi o que eu acabei de explicar. Esse período também foi marcado pelo surgimento de grupos políticos e religiosos que foram muito atuantes no primeiro século. Entre estes grupos destacam-se os saduceus, os essênios e os fariseus. Então aqui, ó, eu quero que você se atenha aqui aos essênios, tá? A gente vai continuar com a leitura. Foi no período interbíblico que o conceito de sinagoga se solidificou. Por que solidificou e não começou? Porque esse sistema sinagogal, gente, ele vai começar com Esdras. Quando Esdras está juntamente com Neemias voltando, Esdras era o quê? Ele era escriba e sacerdote. Ele era escriba e sacerdote, tá? E também ele nasceu no período babilônico, tá, gente? Ele nasceu no período babilônico, viu? E, ó, então foi nesse período que Esdras ele começou, ele elaborou o Sanhedrin, que a gente chama de Sinédrio no Novo Testamento. É ele que vai elaborar o Sinédrio. E ele, como não tem templo, ele precisa ensinar a Torá para o povo. O que ele vai fazer? Ele vai criar o sistema de reunião na sinagoga. Ele vai começar esse processo de congregação, de congregar em sinagoga. É ele que vai começar ali no judaísmo, ele que vai criar esse sistema judaico de estudo na sinagoga, vai criar o sistema de parashot, que são as porções que serão lidas todas as semanas, são até hoje, todo Shabat é lido uma paraxá. Então Esdras vai criar esse sistema de estudo e este local de culto, ou de liturgia, né? Ou de evodar, que é prestar serviço ao Eterno, que nós chamamos de culto. Então, durante o período do exílio na Babilônia, o povo de Israel não tinha mais acesso ao templo, além de ser confrontado por práticas religiosas pagãs que ameaçavam a continuação da religião judaica, ou seja, dos ensinamentos da Torá. Então Esdras vai ter esse cuidado aí. Diante dessa realidade, judeus se concentraram em preservar o que possuía, no caso, a Torá, e a convicção de que eram o povo de Deus. Então, mediante a esse cuidado de se perder até mesmo o estudo do Tanar, que a gente conhece como Torá, que Tanar vai ser justamente a Torá, os Neviins, os Ketuvins, ou seja, é o que nós conhecemos como Antigo Testamento, que antes de Esdras vai ser traduzido para o grego, mas ele vai manter a escrita hebraica, porque um escriba ele não pode trabalhar um texto grego, ele tem que trabalhar um texto hebraico. O texto utilizado religiosamente na sinagoga tem que ser o texto hebraico. O texto comum, a língua comum será o aramaico, e a língua universal seria o grego. Mas o Novo Testamento foi escrito em aramaico. Então vamos aí, ó. Claro que a gente tem as traduções gregas, né, que vieram posteriormente, depois do aramaico. Só fazer uma pesquisa que você vai saber disso. Diante dessa realidade, os judeus já li. Essa forma de culto era fundamentada no estudo da Torá, que é o que falei que Esdras vai elaborar em Paraxá. Todo sábado tem as Parashot e a Haftará. O que é a Haftará? Haftará é o texto de apoio, ou seja, vai ler um pedaço da Torá, né, que vamos dizer lá, um dos livros do Pentateuco, algum capítulo lá, e aí vai ter a Haftará, que é o quê? Vai ser um profeta e um salmo. Por isso que Jesus classifica, não viste que está escrito na lei de Moisés, no salmo e nos profetas, que está escrito em mim? Então é disso que Jesus está falando, é o sistema de estudo que se usava no período dele, que Esdras elaborou. E que os rabinos do período dele Como assim rabinos? Do período de Jesus tinha rabino? Tinha, gente. Tinha. A casa de Hilel e a casa de Shammai eram as duas escolas mais conhecidas. Tinham outras. Tinha dos essênios, tinha dos herodianos. Então tinham várias, vamos dizer assim, seitas judaicas, né? Naquele período, seita não tem a conotação pejorativa que hoje tem. Naquela época, ser chamado de seita era simplesmente seita lá naquela época, na época do Novo Testamento, seria como se fosse um partido político, tá? Por exemplo, aqui no Brasil nós temos várias seitas políticas. Então, cada partido político aqui no Brasil é uma seita. No conceito da época, seita, gente, eram partidos, eram classes.
Não era seita no quesito de ato apologético, aquela pré-heresia. Não era nesse conceito que a gente tem hoje. É a igreja cristã que criou esse conceito e mudou essa situação por causa da igreja católica. Que quando começou a reforma protestante, a igreja católica começou a usar esse nome pejorativamente por causa dos protestantes. Aí começou a chamar os protestantes de seitários, de seita. É isso, gente. Mas seita no contexto da Bíblia, ela não tem um contexto pejorativo negativo. É um contexto de partido ou de grupo. Só isso, tá? Então você tinha essas seitas aí, tá? Então, essa forma de culto era fundamentada no estudo da Torá, na piedade pessoal e na oração. Isso aqui é o sistema que vai seguir a tradição oral. Então a tradição oral ela vai ser esquematizada nesse esqueleto de evodá, de serviço sagrado a Deus. Olha, estudo da Torá, piedade pessoal, no caso a santificação da pessoa, no cumprimento dos mandamentos da Torá escrita, observando aquilo que a Torá oral explicava, e as orações como forma de substituir os sacrifícios que não podiam mais ser oferecidos. Então, nesse período aqui, ó, no período de Esdras, essa tradição oral vai ganhar mais força ainda. Tá? Ela começou com Moisés, então Moisés passou isso para os anciãos, aqueles que ele separou para ajudar ele na demanda do povo, de como eles iam interpretar os mandamentos da Torá para o povo cumprir, e passou para Josué, Josué foi passando para os profetas foi passando para frente, chegou em Esdras, e Esdras criou o Sanhedrin e colocou ali agora 70 anciãos no Sanhedrin para que esses 70 pudessem aprender também e continuar esse sistema de ensino por tradição oral e a leitura da Torá. Como forma de substituir. Logo, o judaísmo podia ser praticado em qualquer lugar onde fosse possível levar a Torá. Esse conceito foi preservado após o exílio e a reunião em sinagogas, que eram os locais onde as pessoas se reuniam para cultuar a Deus, tornou-se bastante popular. Por isso que você vai ver Jesus, o apóstolo Paulo, Pedro, a todo momento eles estão em sinagoga. Ah, mas Jesus não ia em sinagoga, não. Jesus pregava nos desertos. Não, Jesus ele ia em sinagoga todo Shabat. E quando ele não estava no Shabat, não estava para ir no Shabat cumprir os ensinamentos da Torá, aí que ele ia para as outras regiões pregar nos desertos. Mas chegava o Shabat, Jesus ia para a sinagoga. Por isso que você tem Jesus na sinagoga, Paulo na sinagoga e por aí vai, tá? Então vamos ver aqui, então um conceito histórico, e vamos ver aqui, ó. Entre 1947 a 1956, centenas de manuscritos antigos, incluindo cópias de quase todo o livro do Antigo Testamento, foram descobertos dentro de grandes vasos de barro, escondidos em 11 cavernas nas montanhas ao lado do oeste do Mar Morto, conhecido aqui, gente, como achados de Qumran, tá? Ao analisar sua escrita e submetê-los a testes radiométricos, os arqueólogos ficaram pasmos ao constatar que esses documentos tinham cerca de 2.000 anos de idade. Alguns haviam sido escritos nos dias de Jesus e outros até 2 séculos antes de Jesus, tá? Então esses documentos que foram escritos 2 séculos antes de Jesus são documentos da tradição que se rodava naquela época. Por exemplo, hoje nós conhecemos como livros apócrifos, pseudepígrafos, livros de tradições judaicas. Então muitos livros eram escritos naquela época, guardados. Então nós temos aí uma atestação arqueológica, científica daquilo que estamos abordando aqui, ó. Um manuscrito conhecido como MMT, abreviatura da expressão hebraica Mixat Maser HaTorah. Mixat Maser HaTorah, que quer dizer importantes obras da lei. Ó, aqui, importantes obras da lei. Então nós vamos nos ater a isso aqui, ó. Nós estamos tratando sobre o que são verdadeiramente as obras da lei de que Paulo trata em suas cartas. Que obras das leis são essas? Será que são os mandamentos? Será que são os preceitos? Será que são as festas bíblicas? Será? Então nós vamos ver aí. Já comecei a mostrar algumas coisas. A gente já entendeu o final do raciocínio, mas vamos continuar aqui.
Antes de sua descoberta, essa expressão só aparecia nos escritos do apóstolo Paulo, onde severas críticas são feitas às, entre aspas, obras da lei. Paulo ensina, por exemplo, que o homem não é salvo pelas obras da lei, Gálatas 2,16, e que todo aquele que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Gálatas, aí tá vendo, pastor? A Bíblia está dizendo que aquele que está na lei, no mandamento, está debaixo. Não, não é aquele que está debaixo da lei, é aquele que está debaixo das obras da lei. Mas que obras da lei são essas? São as mesmas tradições acrescentadas pelos anciãos na tradição oral. Isso é que são obras da lei. Não tem nada aqui a ver com a lei escrita, com a Torá. Nada a ver. Tá, gente? Então aqui o documento que foi achado está escrito em hebraico, aqui os caracteres hebraicos, tá? Então aqui, ó, deixei a Bíblia, a fonte de onde eu tirei para você pesquisar, ó. Aí a fonte aí, ó, arqueologia, criacionismo, e através dessa aqui você vai achar muito mais materiais lá. Então você faz a sua própria pesquisa para saber se o que eu estou falando aqui se é invencionista ou não. O que Paulo quer dizer por obras da lei? Alguns acharam que ele estava se referindo a obras, a obediência à lei de Deus, que concluíram muito apressadamente que os cristãos não precisavam mais obedecer os mandamentos, os 10 mandamentos. Então foi um equívoco. Aqui Paulo, ele não está falando contra os mandamentos. Aqui ele está falando contra a tradição dos anciãos. Ele não está falando nem contra a lei oral. Ele está falando daquilo que os anciãos acrescentaram sobre a lei oral, e aquilo virou obras da lei. Por quê? Porque mediante o que os anciãos estavam interpretando sobre a lei oral, eles colocaram um rigor maior e diziam que aquele que não cumprisse essas obras, não praticasse daquela forma que eles estavam ensinando, eles então estariam em transgressão contra os mandamentos de Deus, estariam em pecado. Era isso, gente, não tinha nada a ver com os mandamentos. Era com a tradição dos anciãos, não é nem a tradição oral, é como os anciãos interpretavam a tradição oral. O MMT, né, que é o que eu já li aqui, o macete, né, contudo, aponta para um significado totalmente diferente. 6 cópias fragmentárias do MMT foram descobertas nas cavernas do Mar Morto, indicando que provavelmente muitas outras cópias foram feitas e distribuídas. O MMT é uma carta com mais de 130 linhas que tenta convencer seus leitores a praticar as importantes obras da lei. Uai, pastor, isso aqui, gente, foi antes de Paulo. O que Paulo estava combatendo era isso aqui, gente. Era isso aqui, não era obediência à Torá. Não era cumprir mandamento de cacherude, ou seja, não comer coisas sufocadas, não comer coisas que a lei diz que não se pode comer. Não é como contra celebrar a festa bíblica, não é como contra Shabat, não é contra nenhum mandamento, é contra a tradição exacerbada dos anciãos, que era conhecido como obras da lei, que vai ser grafada pelos essênios. E para a nossa grata surpresa, ele faz uma lista de cerca de 20 dessas práticas religiosas consideradas extremamente importantes pelo autor do MMT. Entre elas está não usar tecidos em que se mistura lã e linho. Então isso aqui é uma tradição dos anciãos, que é o que Jesus combatia. Misturar os tecidos, né, entre lã e linho. Não colocar debaixo do mesmo jugo animal de espécie diferente, né? Ou seja, você vai colocar um jumento, o jumento não aguenta puxar a carga, você vai colocar um boi junto. Não podia, isso é uma tradição, não está na. Isso não está na Torá e nem está na tradição oral. Não está na Torá escrita nem na Torá da boca, que é XBLP. Isso aí foi uma tradição que os anciãos colocou em cima de uma interpretação da Torá escrita. Qual era? A Torá escrita diz que não se pode fazer cruzamento de animais de espécie diferente. Isso a Torá fala, lá em Levítico. Mas ela não fala sobre colocar animais diferentes para carregar jugo, para carregar uma mesma carga. Aí o que eles fizeram? Eles pegaram a interpretação da Mishnah, que até então era a tradição oral, e eles colocaram uma interpretação
além do que estava. Aí colocou esse negócio de colocar debaixo do mesmo jugo. Entendeu? Não semear grãos de espécies diferentes no mesmo campo, não lavar utensílios em água corrente, pois poderiam se contaminar com o que estivesse sido lavado, tivesse sido lavado corrente acima, etc. O MMT evidentemente interpreta e amplia e amplifica de maneira extrema e distorcida os ensinos do Antigo Testamento. Sua preocupação é com a preservação da pureza, em não misturar o puro com o impuro, em não incorrer no erro do jugo desigual. O MMT considera tais práticas como essenciais para a religião, no caso a religião judaica. O apóstolo Paulo se posiciona firmemente contra esse ensinamento que, como nos mostra o MMT, parece ter sido bastante difundido naquela época. O MMT, que é aquele fragmento que foi utilizado lá, depois você volta atrás ali, comete o erro de achar que impureza é uma questão externa, ritualística e não moral, no íntimo do coração. Para Paulo, uma religião meramente exterior e ritualística não tem qualquer virtude, porque todos somos justificados pela fé no Messias, em Cristo, e não pelas obras da lei, porque pela obra da lei ninguém será justificado. Gálatas 2,16. A lei de Deus, porém, continua sendo santa, e o mandamento santo, justo e bom. Romanos capítulo 7, verso 12. Tá vendo? Então, o que Paulo está falando de obras da lei, ele não estava falando de mandamento. Ele não estava falando da Torá, ele não estava falando dos mandamentos de Moisés, ele estava falando da tradição ampliada pelos anciãos em cima da lei oral, que explica a lei escrita. Então, vou explicar isso aqui um pouco mais para frente depois. Deixando os fariseus e escribas, o Senhor chamou a si a multidão e lhes disse que prestasse atenção e entendesse o seguinte: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isto é o que contamina o homem. É aquilo que eu no começo falei sobre eles criticando os discípulos de Jesus por ter comido sem lavar a mão, que estavam se contaminando. Vamos dizer aqui, ele estava fazendo uma distinção vital entre o que entra na boca, que é algo material, e o que sai da boca, que é a expressão verbal, o que se diz. Vamos ver aqui o conceito, Contaminar aqui sugere da tradução de uma palavra grega, koinos, que entre outros tem o significado de impuro ou vulgar, no sentido cerimonial ou real. A pessoa que no sentido religioso era impura ou vulgar, era proibida de participar nos ritos judaicos. A contaminação neste sentido era muito relevante para os legalistas e fariseus. O Senhor está declarando que o que contamina o homem não é o que ele come, mas é a impureza moral revelada por aquilo que ele diz e ensina. Com a sua autoridade, o Senhor Jesus supera as distinções levíticas entre o que é puro e impuro e deixa para trás as tradições dos anciãos, que é conhecida como obras da lei, que não é a lei escrita e nem a lei oral, conhecida como Mishnah, mas sim uma interpretação errônea, um acréscimo errôneo dos anciãos em cima da explicação da lei escrita, que é a lei oral. A Torá oral, que é conhecida como Shib'al-Peh, então tá aqui, Torá Shib'al-Peh, quer dizer Torá da boca, né? Então por isso que a Torá oral, o termo usado para denotar as leis e estatutos que além do Pentateuco, Deus deu a Moisés. Então Deus deu para Moisés tanto a lei escrita quanto a lei oral, porque a lei oral que ia explicar, vamos lá, essas declarações posteriores agáticas. Então era a Agadá, ou halahá. Halahá é a forma com que o rabino, que é o que Jesus fazia, interpretar a Agadá, que era
a lei oral. No entanto, o corpo completo da doutrina rabínica é dito ter revelado a Moisés no Sinai, de modo que Rabi Yehoshua ben Levi declarou que todos os ensinamentos rabínicos, mesmo aqueles que os estudiosos encontraram e promulgaram mais tarde, foram dados a Moisés no monte. E qual que era essa Agadá? É o que nós conhecemos hoje como Mishnah. Vamos ver aqui, ó. A Mishnah também conhecida. Com Mishnah ou Mishnah, que os termos, né, que se vai dar em hebraico está aqui escrito aqui, Mishnah, que quer dizer repetição do verbo shnar, que é shanar, estudar e revisar. Então é isso que a Mishnah fazia, ou faz, né? É a tradição oral que explica a tradução escrita. Então é a Torá oral explicando a Torá escrita. É o que Moisés recebeu. Recebeu a Torá, não terás outros deuses diante de mim. Aí como é que é isso aí, Moisés? Aí Deus vai explicar como que é, né? Guarda o dia de Shabat. Como é que eu guardo o dia de Shabat? Aí ele vai explicar na tradição oral, que é a Mishnah. É uma das principais obras do judaísmo rabínico e a primeira grande redação na forma escrita da tradição oral judaica, chamada a Torá oral. Provém de um debate entre os anos 70 e 200 da Era Comum, ou seja, esse material vai ser colocado na escrita a partir do ano 70, depois que o templo é destruído, no ano 70. Aí o medo de se perder o ensinamento da tradição, da explicação da Torá escrita, com esse medo, o rabino Judá Hanassi, ele vai resolver então copiar a lei oral. Aí vai surgir o quê? A Mishnah escrita. Aí a Mishnah é o tratado, é a explicação. Aí vai surgir a Guemará. O que é a Guemará? É a discussão rabínica daquela explicação. Aí os rabinos, e aí vai surgir depois os rabinos mais novos, e eles vão entrar dentro do Talmud aí para explicar. Então a explicação até então, no período de Jesus, eram poucas. Depois vai vir os outros rabinos. Então, ó, provém de um debate entre os anos 70 e 200 da Era Comum por um grupo de sábios rabínicos conhecidos como Tanaim e redigida pelo rabino Yehudá Hanassi, que terminou sua obra no ano de 189 depois de Cristo. Então, no ano 189 é que vai ser escrita a tradição oral, tá? Que a gente conhece como Mishnah, e depois vai entrar as discussões dos rabinos daquela época e vai criar o quê? O Talmud. Então, Talmud surge da discussão rabínica da Mishnah, que explica a Torá. É tão fácil de entender. E ela é dividida em 6 ordens. Aqui, ó. Então, 6 ordens que é tratada na tradição oral. Era assim, ó, gente, ó. Tudo isso aqui era tratado por boca. Sei lá, como é que eu faço para trazer a minha oferta de purim, de peça? Como é que eu faço para trazer uma oferta de peça? Você não sabe, não? Então, aí ele ia ler o texto da Torá escrita e te explicar como fazer aquilo. Então, era dividido em 6 partes. Cada parte tem uma área. Vamos ver aqui, ó. 6 ordens são Zeraim, que é das sementes, discute sobre orações e bênçãos, dízimos e leis agrícolas. São 11 tratados. Então, são 11 livros, 11 discussões rabínicas de como praticar esse mandamento. Moed, festival, referente às leis do Shabat e das festas judaicas, 12 tratados. Nashim, mulheres, acerca do casamento e divórcio, algumas formas de juramentos e as leis do Nazir, do Nazireu, 7 tratados. Neziquim, danos, ocupa-se da lei civil e criminal, o funcionamento dos tribunais e juramentos, são 10 tratados. Kodashim, ou Kadoshim, coisas sagradas, acerca dos rituais, dos sacrifícios, as atividades do templo e as leis alimentares, são 11 tratados.
Tarahorote são purezas, relativo às leis de pureza e impureza, incluindo a impureza do morto, as leis da pureza ritual dos sacerdotes, Kohanim, as leis da pureza familiar, as leis menstruais e outras 12 tratados. Então, a Mishnah ela é dividida nesses 6 pilares. Então, quando você ia cumprir um mandamento, você não sabia, a tradição oral que ia te explicar como cumprir esse mandamento, tá? Nos festivais aqui. O que eu faço no festival, na festa de Shavuot? Que é a festa da semana que a gente conhece como Pentecoste. O que eu faço na festa de Pentecoste? Não sei. A Torá manda eu guardar a festa do Pentecoste, mas como é que eu faço isso? Aí a tradição oral ia te explicar como, que é o que Jesus faz e os apóstolos faziam. Nada mais, nada menos, gente. É isso aí. Então é tudo isso aí, tá? Eu espero que você tenha entendido. Eu vou ver se eu consigo agora fazer a leitura de um material. Na verdade, eu queria mostrar o material. Não queria sair do vídeo, mas pelo visto eu vou ter que sair do vídeo aqui, tá? Vou ver se eu consigo aqui voltar à página sem sair do vídeo. Caso contrário, eu vou retornar agora mesmo no segundo vídeo. Tô tentando sair aqui. Esse computador meu tá uma beleza. Finalizando. Então vamos aqui. Deixa eu sair aqui, ó. Vamos ver se eu consigo retornar aqui para fazer a leitura. Caso contrário, eu terei que sair. Tá, gente? Então eu vou ter que sair mesmo, porque aqui no Facebook eu não consigo fazer mais nada. O Facebook ficou ruim demais para você trabalhar no ao vivo dele. Então eu vou sair do vídeo e vou retornar agora com o próximo vídeo, tá? Então você aí coloca um vídeo após o outro aí. Tá? Pra gente terminar aí a nossa apresentação. Eu queria tentar voltar aqui. Aí eu não consigo voltar, tá vendo? Não me dá a opção de voltar aqui com a imagem. Deixa eu ver se eu consigo voltar com a imagem aqui. Não consigo não.